Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione. Vamos começar finalmente então a falar sobre trabalho de parto? Começou o trabalho de parto. E agora? Como que as coisas vão acontecer? Como que é cada fase? Então é isso. Senta aí que lá vem história. Seguinte, o trabalho de parto, ele se divide basicamente em três etapas. A primeira delas é a de dilatação, a fase de dilatação. A segunda é a fase do expulsivo e a terceira é a fase da dequitação da placenta. Hoje vamos começar falando então sobre a fase de dilatação. Essa fase de dilatação, ela é dividida em três outras fases: a fase latente, a fase ativa e a fase de transição. Então, vocês viram que tem bastante coisa para falar e então vamos começar do começo, que é a fase latente. Primeira coisa que eu quero te dizer antes de começar a falar sobre a fase latente. Tudo isso que eu vou falar para você, essas fases do trabalho de parto, eu quero que você tenha em mente que elas não são assim tão pontuais como eu vou falar. Cada mulher vai vivenciar essas fases de uma forma. Às vezes essas fases vão se sobrepor uma à outra, não, às vezes não vai ser tão fácil de identificar assim as fases. Não é assim, ó, tipo assim, eu tô aqui na fase latente, de repente tocou um sinal, agora é fase ativa. Daí tocou outro sinal, agora é transição. Não é assim, tá? Então, cada mulher vai vivenciar isso de uma forma. A outra coisa é que eu quero que você tenha em mente também que tudo isso que eu vou falar é para você conhecer o trabalho de parto, para você entender como que o seu corpo vai funcionar mais ou menos, para você entender os mecanismos do seu corpo, mas na hora do parto você apenas vai viver, você vai vivenciar tudo isso no seu corpo. Esse conhecimento ele vai te ajudar justamente nessa entrega para viver, entendeu? Então, sabendo disso, vamos começar a falar então sobre a fase latente. O que é uma coisa latente? Latente é algo obscuro, algo que está ainda escondido, que ainda não se manifesta para o mundo exterior. Já existe, mas tá ali no comecinho. Então, essa é a fase latente. O trabalho de parto já começou, mas tá no começo, né? É como se fosse engrenagens assim. A engrenagem começou a girar, mas elas ainda não estão girando juntas, elas ainda não engrenaram, as duas engrenagens não se encontraram. Então, a fase latente é essa fase que o seu corpo está descobrindo o seu próprio tempo, que o seu corpo está ali testando esse ritmo das contrações. Isso faz com que essa fase do trabalho de parto seja a mais longa do trabalho de parto. Ela pode durar horas, ela pode durar dias, ela pode começar e parar um pouquinho e depois voltar. Então, ela é também uma fase frágil do trabalho de parto. Por quê? Porque você está muito aberta, você chegou no ápice de abertura emocional, psicológica. Qualquer coisa que você vive, que você escuta, entra em você e pode atrapalhar esse funcionamento do corpo. Então essas engrenagens estão ali tentando e ao mesmo tempo você está aberta para tudo. Então essa é uma fase mais frágil do trabalho de parto. É bem comum, por exemplo, que as contrações se intensifiquem durante a noite, porque tem os picos de liberação de ocitocina, de melatonina, é um período mais calmo, que você não tem tanta interferência, então nessa hora as contrações pegam um ritmo bom. Amanhece o dia, as contrações dão uma caída. Pode ser que você fique nessa por vários dias. E daí o grande desafio de fases latentes longas é o cansaço. Por isso é muito importante que você descanse no final da gestação. Lembra disso. Lembra, coloca na sua cabeça o seguinte, como se você fosse correr uma maratona, que vai te exigir muita energia daqui uns dias, daqui umas semanas. Então, você precisa
descansar, você precisa se alimentar bem, se hidratar, se preparar para esse momento, ajudar o seu corpo nesse momento. Nessa fase do trabalho de parto, as contrações, elas estão um pouco diferentes daquelas que você estava sentindo antes. Por quê? Porque quando desencadeia o trabalho de parto, acontece uma liberação de vários hormônios, que são hormônios aí, no parto acontece uma dança de hormônios praticamente, vários hormônios que vão sendo liberados e vão fazendo todas essas coisas acontecerem. Antes, as contrações que você estava sentindo, não tinha tanta essa orquestração de hormônios, então por isso que essas contrações, elas já começam a ser um pouco diferentes e você vai conseguir perceber a diferença dessas contrações. Essas contrações da fase latente, normalmente, elas vêm a contração e junto já vem uma dorzinha. Então, você sente a barriga ficando dura e junto com isso, uma cólicazinha, que pode ser ou no pé da barriga ou nas costas, do pé da barriga para as costas ou das costas para o pé da barriga. Essas contrações, elas já vêm em um ritmo diferente, elas vão vindo, daí vai vindo, daí vem outra, daí vem outra. Só que o ritmo delas, o intervalo entre elas ainda é variável. Por exemplo, vem uma contração agora, daqui 20 minutos vem outra, daqui 15 minutos vem outra, daqui 8 minutos vem outra, daqui 10 minutos vem outra. Percebe? Esse tempo de intervalo entre elas ainda é variável, a dor ainda é suportável. Então, quais as dicas para essa fase? Primeiro, ainda não é hora de ir para o hospital. Esse é um erro muito comum. As mulheres não sabem, né, o que está acontecendo, não têm conhecimento e qualquer dorzinha, qualquer coisa que já comece a sentir, já vai para o hospital. Só que essa fase, ela, como eu falei, ela pode demorar dias. E daí você vai para o hospital nessa fase. Daí já começa um monte de intervenção para acelerar o trabalho de parto, porque né, nenhuma instituição vai esperar que você fique dias em trabalho de parto, eles começam a querer acelerar. Então, e essa é uma fase muito frágil. Imagina você ir para o hospital numa fase dessa, o seu corpo que estava ali, né, tentando encontrar o tempo dele naturalmente, isso já faz com que quebre, né, essa naturalidade do corpo. Então, quanto mais você conseguir ficar em casa nessa fase, na verdade o melhor é, nessa fase, seguir a vida normal. Como a dor ainda não é tão intensa, você consegue fazer suas coisas. Quanto mais você seguir a sua vida, deixar o seu corpo trabalhar sozinho, melhor para o trabalho de parto. E aí você vai sentindo, o trabalho de parto vai evoluindo, as contrações vão começando a ficar mais próximas, mais duradouras, e elas vão exigindo mais de você. Quando você perceber que essas contrações já estão exigindo de você, no sentido assim, de você, nossa, precisa parar para sentir a contração, ou a dor já está aumentando, aí sim, você vai para casa, daí você vai fazendo outras coisas mais, né? Aí você se concentra no trabalho de parto. Essa fase é muito importante. Para quê? Se alimentar bem, se hidratar e tentar descansar. É uma fase que ainda dá para descansar, então tudo que você conseguir descansar, descanse. Se você conseguir dormir, nossa, melhor ainda, porque daí você desliga a cabeça e o seu corpo fica ali, trabalhando. Alternar períodos de descanso com períodos de movimento, então descansa um pouco, cansou de descansar, não tá bom, não tá mais boa a posição, não consegue mais ficar deitado, levanta um pouquinho e aí dá preferência para posições verticais. Fica sentada ou senta numa bola, numa cadeira, fica em pé um pouco. Quando estiver em pé, faz movimentos com a pelve para ir ajudando a pelve, né, ali a abrir, a ficar mais solta. Quanto mais a sua pelve estiver solta, melhor. Imagina que seu bebê precisa passar por ali. E se tiver tudo muito apertado, muito contraído, é mais difícil para ele. Então, sempre movimentos com a pelve. Aproveita para rebolar, põe uma música. E é isso. Essa fase, ela vai durar, os últimos estudos falam que ela vai mais ou menos até os 6 centímetros de dilatação. Olha só, você já andou com mais da metade do trabalho de parto. E aí, então, vai começar a fase ativa e a gente vai falar disso num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar no Facebook, me seguir no Instagram, que tem vídeo todo dia. E é isso. Um beijo e até a próxima.